Olá, sejam bem-vindos à TV Cresce Alagoas, o espaço de notícias do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis aqui do nosso estado. Confira agora mais uma das nossas notícias. A capacitação profissional e a satisfação de todos são aspectos cruciais para o sucesso de qualquer instituição. Também são bases do contentamento e bem-estar que os funcionários sentem em relação ao ambiente de trabalho e às políticas e práticas administrativas. Para que isso reflita de forma positiva entre os colaboradores e na qualidade dos serviços fornecidos, o Cresce Alagoas promoveu a palestra Combate à Ocorrência Discriminatória, com base em orientação política, religiosa ou filosófica, bem como na inibição da ocorrência de violência ou acesso psicológico. A palestra, exclusiva para os funcionários do Cresce, contou com a participação de diretores e conselheiros. Ocorreu no auditório da instituição e foi ministrada por Roberto Moura, professor de Direito e coordenador da pós-graduação em Prática Penal Avançada da Faculdade Delmiro Gouveia, FDG, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB Alagoas e do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura de Alagoas, além de ser membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos do CFOAB. Sérgio Cabral, presidente do Cresce, ressaltou que os investimentos da instituição direcionados à qualificação dos colaboradores podem fomentar um sentimento de valorização e confiança. Abre aspas. Gostaria de parabenizar o Roberto Moura pela maravilhosa palestra. O que foi ensinado hoje é primordial para contribuir com um ambiente de trabalho inteligente e harmonioso. Estamos cada vez mais empenhados na qualificação, no contentamento e no bem-estar dos funcionários da casa. Fecha aspas. Pessoal, primeiramente me apresentar, sou Roberto Moura, advogado, mais no âmbito criminal, tá? Primeiramente agradecer a nossa diretora Miri, agradecer ao Nunes que estava em contato comigo, agora agradecer ao nosso presidente, tá? Pela deferência, minha colega advogada que me indicou também, né, um parceiro dos senhores, né, agradecer publicamente a ela, pedir para ela vir para fazer esse agradecimento público. Mas basicamente prestar esses agradecimentos e sem mais delongas e reiterando, pedir desculpas pelo atraso, considerando que eu tive um cliente que acabou me segurando por mais tempo. Atuar na esfera criminal tem um pouco disso, a gente tem que ser psicólogo também, além de ser advogado, e isso acaba também gerando mais trabalho. Vamos lá. O que me habilita a estar aqui conversando com os senhores, né? Eu, além de ser advogado, criminalista, iniciei o mestrado em Sociologia, então tenho uma perspectiva sociológica na UFAL, aqui com o professor Fernando Jesus Rodrigues. Tive que parar porque tempo é exíguo, pretendo voltar próximo ano, mas passei um ano lá no mestrado em Sociologia. Sou professor da Unassal, professor aqui da FDG. Atuo no âmbito metodologia, execução penal. E também, hoje, minha principal atuação, e por isso que tive que largar o mestrado, é na defesa dos direitos humanos aqui do estado de Alagoas. Pô, Roberto, direitos humanos, eu odeio direitos humanos, por mim todo mundo tem que se quebrar. Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso, a partir do tema da palestra que me foi habilitada, que é combate à ocorrência discriminatória, com base em orientação política, religiosa ou filosófica. A minha proposta aqui, presidente, diretores que aqui se encontram, é que a gente faça uma questão bem dialogal. Eu passe para vocês, porque eu acredito que essa palestra, ela serve não só para um processo de formação dos senhores, mas para que vocês utilizem isso no trabalho dos senhores. Correto? Sim ou não? Acho que pode ser? E eu queria que a gente pensasse, e aí o microfone também está franqueado para quem quiser, qual foi a primeira situação, e sem precisar falar nome, sem precisar qualquer situação, mas do âmbito de atuação que os senhores possuem, que vocês se deram de frente com alguma dessas situações que os senhores acham, seja de orientação política, discriminação por orientação política, discriminação por orientação religiosa ou filosófica. Existiu algum caso na atuação dos senhores, que os senhores viram alguém, observaram, ou os senhores mesmos foram discriminados em algum momento da atuação dos senhores? Nunca? Eu duvido que ninguém tenha visualizado alguma situação. Não precisa identificar nome, não. Mas eu queria que trouxessem para mim a demanda de vocês. Qual é a realidade de vocês, do ponto de vista da minha temática? Você fala isso no ponto de trabalho? Você fala isso, a pergunta, você fala no ponto de trabalho ou no cunho social do dia a dia? Nos dois, mas principalmente no âmbito do trabalho.
O trabalho nunca ocorreu, só no cunho Pessoal. Qual seria? Pessoal, quando eu tinha 19 anos, uma ex-sogra minha olhou para mim e disse: você não dá para namorar com a minha filha porque você é preto e é pobre. Duas qualidades ruins que o homem pode ter. E aquilo me fez ter vontade de crescer e ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, porque ela foi bem assim, bem incisiva na minha cara, na lata, né? E é isso que eu ia dizer. E eu agradeço a ela, porque nem tudo que às vezes você taxa como pejorativo ou como ofensivo, não é? Sim. É só para te maltratar. Às vezes é para te dar mais gás para você virar a chave. E quando ela me chamou na sala dela, eu achando que ela me servia um pudim, ela disse: você não tem nada para ficar com a minha filha, não sei o que você está fazendo aqui. Eu disse: mas por quê? Disse: porque você é preto e pobre. São duas qualidades que o homem não tive. A gente tem duas formas de discriminação aqui que o nosso presidente apresentou. Quais são? Uma evidente, que é a racismo. E a outra? E tem um nomezinho. Qual é o nome? Não. Tem um nomezinho que a gente que atua na área de antidiscriminação, a gente chama, que é uma questão chamada classismo. A gente tem o racismo, que é a discriminação por uma questão racial. E o que é o racismo, né? E aí vamos fazer um grande parênteses a partir da fala do nosso presidente, que o Sérgio Cabral trouxe aqui para a gente. O racismo, ele tem três situações que o Silvio Luiz de Almeida vai nos trazer, que é o racismo estrutural, o racismo institucional e o racismo social, que é aquele mais comum. E tem também o racismo recreativo. E aí, negão? Ô, preto, chega aí, velho. Chega aí, vamos lá brincar. Pois é. Mas assim, tem a forma também carinhosa que... tem uma questão carinhosa que, com a permissão da pessoa, e se a pessoa se sentir confortável e querer, tudo bem. Estamos em relações sociais. Se a pessoa se sente carinhosamente chamada assim, se ela quer ser chamada assim, não tem nenhum problema. Mas a gente precisa entender algumas coisas. Quando eu falo racismo estrutural, o que a gente precisa entender? É que independe da minha vontade. Independe da minha vontade. Independe se eu quero ou não quero. Nós estamos em uma sociedade racista. Muito racista. Mas a gente não precisa teorizar tanto. A gente não precisa teorizar tanto. Aqui do lado, a gente tem o Vale do Reginaldo. Sabe como é que o Vale foi construído? A maioria aqui dos senhores sabe muito bem. Em 1997, a gente teve uma disputa aqui entre a Polícia Militar do Estado de Alagoas, que estava vários meses sem receber, cometendo vários suicídios, pulando da Ponta Ginaldo, pulando do Edifício Breda, que foi a primeira sede da OAB, e Divaldo Suruagi pegou uma bronca do Collor, que o Collor tinha absolvido a dívida de vários usineiros, que o Estado era credor e passou a ser devedor, porque ele mudou a forma de absolção do débito dos usineiros. E aí o pessoal que estava lá na cana-de-açúcar, trabalhando nas usinas, que desde os anos 40 já vinha nesse processo de endividamento. São Paulo estava passando a gente a rodo na produção da cana-de-açúcar, nossas indústrias estavam ficando obsoletas, a gente vinha se endividando com o IAA, o Plano Açúcar e o Proálcool, que eram os incentivos do governo federal. E aí o que é que acontece? Está dando um retorno para mim aqui, mas está tranquilo. E aí o que é que acontece? O pessoal do campo, e quem estava no campo? Os pessoas que viveram na escravidão aqui no estado de Alagoas. Era o pessoal preto, pobre, que trabalhava na cana-de-açúcar, na plantation, como nós chamamos, do ponto de vista sociológico. E aí, quando isso acontece, pessoal, 97 é o grande ano. Impeachment de Divaldo Suruagi. Suruagi não suportou a pressão política feita e o Estado quebra. O Estado já vinha quebrando, 97 é o auge. E aí o que aconteceu em 97? A gente teve muita gente do interior vindo para a capital. E a gente começa a ter um processo de urbanização desenfreada de Maceió.
esse Vale do Reginaldo que está aqui do nosso lado é fruto desse processo. Não só o Vale do Reginaldo. O Vale do Reginaldo já existia, mas o Vale do Reginaldo, como conhecemos hoje, ele acelerou o seu processo de urbanização por conta disso. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente percebe o processo de classismo e racismo, é a gente entender que isso é um processo do ponto de vista de racismo estrutural, histórico e social. Não é algo que o Roberto deseja, não é algo que você deseja. Por mais que eu não queira ser racista, por mais que eu atue com minhas condutas não sendo racista, a sociedade é racista. Porque histórica e socialmente ela foi construída assim, e a gente não tem que olhar para fora, a gente tem que olhar para a nossa realidade. Como é que esse racismo foi construído aqui em Alagoas? E a gente não estuda Alagoas. Quantos de vocês leram Disseu Lindoso, Douglas Aprato? Ou então não precisa nem ler os nossos historiadores. Quantos de vocês leram Ledo Ivo e Graciliano Ramos? Por favor, levanta a mão quem leu Ledo Ivo e Graciliano Ramos. Leu Graciliano? Leu Graciliano também. Ledo Ivo? Ninguém leu Ledo Ivo. Dica de livro para os senhores. Posso indicar, presidente? Se você nessa deixa? Ledo Ivo, Ninho de Cobras. Vocês vão entender o que é a realidade política alagoana por um grande literato que passou aqui, alagoano, maceiense, né? Graciliano de Quebrangulo, Ledo Ivo de Maceió. E o Ledo Ivo explica de uma forma muito lúdica as nossas questões políticas. E outra coisa, pessoal, que a gente precisa entender. Política, muita gente chega, né, nas nossas relações e diz o seguinte: ah, doutor, eu odeio política. Odeio política. Odeio política. Aí eu chego para ela e digo: tudo é política. Desde a forma como eu me visto, um terno bonito, sem gravata, para ficar mais moderno, né? Até a forma como vocês estão posturados olhando para mim, até o fato de alguém pegar um celular e eu ficar olhando. Tudo isso é uma relação de poder que a gente estabelece entre si. Então, quando as pessoas falam: ah, mas eu odeio política, digo: você está errado. Política é tudo. Política é toda a relação de força que dois sujeitos fazem entre si. Então, quando eu faço racismo contra aquele sujeito, discrimino aquele sujeito por ele ser biologicamente rebaixado por conta do histórico e social que a sociedade capitalista alagoana nos coloca, e sem negativar nem nada, é uma realidade concreta. Nós vivemos numa sociedade capitalista baseada no lucro, baseada na compra e venda, e nós temos o racismo que foi construído a partir da exploração de pessoas pretas, pobres, faveladas, que estão aí. Então, assim, é uma questão que, desde os capitalistas da escola de Frankfurt, quanto? R$18 o livro Ninho de Cobras. Está na Amazon, comprem, excelente. Inclusive, estou aqui com o meu. Então, assim, indico fortemente a leitura. Vou sortear. Vou sortear. Vamos fazer aqui. Já peço que você pegue numeração e numere todo mundo. A gente já prepara. E aí, se o presidente ganhar, o presidente vai sortear de novo. Né, presidente? Então, pessoal, eu estou fazendo isso aqui, falando tudo isso para vocês, primeiro para que vocês entendam o seguinte: o racismo não depende de mim. Eu não sou ruim porque eu sou racista. Porque todos somos racistas em maior e menor grau. Quer queira você, quer não queira. Sistema prisional, tem cheio de branco lá, aqui no Complexo do Maceió? Está cheio de branco lá, né? Tem um monte de branco lá? Alguns. Eu digo isso com propriedade, que eu estou lá quase toda semana, batendo grade, inspeção com o mecanismo nacional. Sou presidente do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Mas a proporção de pessoas presas é muito maior do ponto de vista. Não, mas tem mais preto, mas a quantidade de preto lá, aqui são 81% de pessoas presas. Sei não, presidente. Sei não, presidente. A gente precisa ver as pesquisas, presidente. Aqui a gente tem 81. Faça a pesquisa aí. Quantidade de pessoas negras em Maceió. Eu tenho um dado que 81% das pessoas
que estão presas são negras. Isso é o dado do Departamento Penitenciário. Me diga quantas pessoas negras moram em Alagoas. Pode pesquisar aí no censo do IBGE. Quem quiser pesquisar também, fica à vontade. 30%? Então tem 81% de pessoas presas que são negras e 31% de pessoas negras na sociedade alagoana. Está correto, colega aqui? 31%? Sim, mas... Doutor, aproveito aqui também para dizer o seguinte. Eu acho que o sexo, as coisas, não está na visão, ele está no caráter da pessoa. É um ponto de vista meu. Agora, não está pode estar fugindo do texto, mas o presidente, ele foi vítima de racismo e outras coisas mais, mas tem um fato interessante, também ligado ao assunto. Ele, uma vez, admitiu, nos anos 80, quando ele era gerente de uma imobiliária, ele admitiu uma pessoa que tinha umas trancinhas. E disse, você só entra aqui para trabalhar se cortar essas trancinhas. Qual o nome disso? Discriminação, né? Isso é racismo. É racismo. Não, pode fazer. Cadê o presidente? Presidente, vem para cá. Vem aqui, agora você agora vai ser... Agora você sem quadro. E outro ponto de vista, doutor, seguinte, antes de discutir o caso do presidente, o ponto de vista que eu acho é o seguinte, nós estamos agora vivendo um momento muito difícil. Muito obrigado. Pode falar. O Supremo Tribunal Federal, ele está agora permitindo o aborto de várias semanas de gestão. A lei diz uma coisa e o Supremo está botando agora para valer o aborto. Em si, está chegando o aborto aqui. Então, como é que Vossa Excelência vê essa decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a essas questões todas que está vindo aí? Ele está interferindo, inclusive passando por cima até do Legislativo. Tá, eu vou comentar primeiro, eu vou comentar em cima da sua palavra, do que você está me indagando. Vou falar sobre questão racial e depois dizer algo na questão do aborto, tá? Deixa eu fazer uma observação com relação ao racismo. No Brasil, o combate é equivocado, não? Porque não se combate racismo sem acabar com o analfabetismo. Porque a questão do brasileiro, ele não é raça pura. E como é que vai se combater o racismo se a pessoa não sabe como é que ele foi, como é que é a etnia dele, como ele está aqui? É complexo, né, a questão do racismo no país. Vamos lá. São duas questões que eu vou pedir para todo mundo segurar agora, porque eu vou precisar elaborar bastante em cima dessas duas questões, porque são questões complexas, profundas, e eu vou demorar um pouquinho aqui. Vamos lá. Eu vou começar do colega aqui, para depois vir para o doutor. Nós temos uma questão que envolve a sociedade brasileira, e aí a gente, nos anos 30, a gente teve grandes sociólogos que eles falavam que era o mito da democracia racial. O mito da democracia racial. Depois estudem isso, podem anotar. Mito da democracia racial. Mito da democracia racial. Esses sociólogos que trabalhavam em cima da lógica do mito da democracia racial traziam qual perspectiva? Nós somos uma sociedade que foram formadas por negros, indígenas, portugueses, franceses, holandeses. Nós somos essa grande mistura e nasceu o brasileiro. E aí você tem grandes metáforas como Tupi-Guarani e toda a lógica dos parnasianos, toda a lógica do Zé de Alencar, por exemplo, com seus romances. O grande mito do Brasil como esse espaço muito bonito em que negros, indígenas, portugueses casaram, tiveram seus filhos e veio uma mistura. A isso denominamos de mito da democracia racial. Porque, a bem da verdade, não foi assim que funcionou. E vou explicar para vocês. Quando a Lei Áurea e quando a abolição da escravidão vem para o Brasil, existia um monte de terra desocupada. As pessoas foram soltas. E aí, sabe que a nossa queridíssima rainha, na época, que falam que é a grande libertadora dos negros, quem é? Princesa Isabel, né? Chegou e fez. Ela construiu, ao mesmo tempo que ela soltou, libertou os negros, sabe o que ela fez? Ela fez uma lei chamada Lei de Terras. Sabe o que era a Lei de Terras? As terras que estão desocupadas
Ninguém pode ocupar não, que é tudo do Estado. Poder político sem poder econômico é escravidão. Poder político sem poder econômico é escravidão. A gente teve alguns presidentes na OAB que muitas vezes ficavam por trás de outros grandes figurões. E eles eram rendidos. A gente sabe que poder político sem poder econômico é escravidão. As mulheres, muitas vezes, têm poder político, mas não têm poder econômico. E ficam rendidas às decisões dos grupos econômicos, que são quem dão as cartas. Estou errado? Então, quando a Lei Áurea vem, ela vem ao lado da Lei de Terras. Vocês já ouviram falar na Lei de Terras? Ninguém ouviu. E aí tem uma segunda questão. Eu começo a criar duas outras leis. Os negros, quando vieram para cá, eles tinham a prática recreativa. Qual era a prática recreativa dos negros? De África. Capoeira e... Isso é discriminação religiosa. Temos um exemplo concreto de discriminação religiosa aqui pelo nosso presidente. Deve ver que é o presidente, né? Fica à vontade, presidente. Você tem liberdade poética, presidente. E rir disso, a gente chama isso de racismo recreativo. Olha a gente aprendendo na prática como é que funciona. Isso aí é racismo recreativo. Eu sei que é constrangedor falar assim, dessa forma, e a gente é muito naturalizado a fazer isso. Mas se vocês me chamaram aqui é porque vocês querem debater e desconstruir um pouco isso, né? Então, assim, aprenderem e tentar desconstruir ou não desconstruir é uma opção de cada um. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é... Veio a Lei de Terras, ao lado da Lei de Terras a gente teve a lei de criminalização da capoeira. Eu criminalizo a única luta que eles possuem. Inclusive vou dar uma outra dica de livro. Inclusive está aqui comigo, ó. Que boa sorte, eu trouxe. Não, esse aqui não. Esse aqui eu tenho um carinho grande. Esse aqui é a Elsa Dorling, Autodefesa. Ela demonstra como a autodefesa foi tolhida a ponto de ficar como monopólio do Estado. E a capoeira era uma forma de autodefesa do povo negro. Salvou muitos negros. E aí o que é que você faz? Você quebra a única forma de autodefesa criminalizando. E a terceira coisa. Qual era a forma recreativa que os negros tinham de, porra, trabalhei pra caramba, tô cansado, chega esse dia todo. Aí hoje em dia... Opa! Som 2. Hoje em dia a gente geralmente faz o quê? Eu particularmente compro meu vinhozinho tinto, aquele vinhozinho, né, clássico, de preferência um blend português, que é coisa boa, né, mistura de uvas, né? Tem gente que gosta só de um cabernet, tem gente que gosta mais de merlot, carmené. Eu gosto de um blend, que é a mistura ali. E aí, o que é que os negros faziam quando chegavam cansados, geralmente? Pode falar, você falou aqui. Não. Você ia falar. Fumava maconha. Hã? Todo mundo ficou com medo de falar da bendita da ganja, da maconha, também conhecida como cannabis sativa. E aí o que é que fazem? Criminalizei as terras, criminalizei, ou seja, você não pode ocupar nenhum espaço, criminalizo a luta, a forma de autodefesa, e terceiro, eu criminalizo a forma recreativa que eles tinham de descansar. Que assim, você pode discordar de droga, também sou completamente contra. Inclusive estava no francês esse final de semana, curtindo uma festa, presidente, e a quantidade de pessoas usando droga, a quantidade de pessoas jogando, assim, a gente está sendo muito irresponsável ultimamente. Eu bebo, mas eu tomo água. Você quer uma parte, meu querido? Então assim, quantidade de pessoas cheirando cocaína no banheiro, quantidade de pessoas em... E vejam, a gente está numa crise econômica, social e política no nosso país. Então é uma tendência
que a gente também recaia nessa forma de exposição dos nossos corpos. As pessoas estão em crise. E em crise o que é que você procura? Você vai procurar psiquiatra, psicólogo para resolver seus problemas? Você cai na droga, meu amigo. E além disso, estão caindo em vício de jogo. E aí, para fechar, os times de futebol torcem para o Esporte Clube Vitória. Né? Não sei para quem vocês torcem, a maioria aqui CSA e CRB, acredito eu. Fluminense, CSA. Mas aí, Esporte Clube Vitória legalizou a putaria. Desculpa aqui, presidente, a terminologia. Mas o meu time agora ele é patrocinado por uma casa de prostituição. E além disso, o Bet, né? Aí o nome do estádio do meu time agora é Estádio Manuel Barradas, é Estádio Fatal, né? Que era Fatal Model, é o nome da empresa, Fatal Barradão, né? E aí você observa o quanto nós vivemos de uma crise. Porque diante da crise, o que é que você faz? Você precisa de válvula de escape. E aí você vai buscar droga, ou então tem pessoas que se apegam a Deus. Eu sou temente a Deus, sou cristão. Tem gente que recai em diversos mundos. Mas aí a linha é muito tênue do vício e da virtude. E aí o Nietzsche vai dizer que a vida ela é corda estendida entre o homem e o super-homem. Perigoso caminhar, perigoso olhar para trás, perigoso olhar para baixo. A gente fala isso lá no Zaratustra. E aí o que a gente precisa entender aqui? Diante dessas três questões, foi impedido terra, foi impedido o recreativo e foi impedido a luta, a autodefesa, aí lascou, né? O que é que sobrou para os caras? Antigamente eles eram escravos, agora continuaram escravos, só que com outro nome. Viraram trabalhadores. Então, esse processo, quer vocês queiram, quer vocês não, ele é fato, ele aconteceu. Então, o mito da democracia racial, que nós, biologicamente eu tenho sangue negro, eu tenho sangue negro, meu cabelo é crespo, meu nariz é um nariz de uma tradição mais voltada para o povo africano, isso me faz negro? Não, eu sou branco em Maceió, Alagoas. Porque eu sou lido como branco aqui. Eu não tenho nenhum privilégio perdido pela minha raça, diferente do presidente, diferente do colega aqui, diferente de outras pessoas que têm os seus privilégios perdidos por serem pretos, por serem, né, lidos como pessoas negras. Então, a questão não é do ponto de vista biológico. Eu tenho um gene negro. A questão é como você é lido naquela sociedade e como você tem mais privilégios ou menos privilégios. Nosso presidente teve menos privilégios por ser negro. Estou na conta. Está na cota, com certeza. E por que precisamos de cota? Quem disse para mim por que precisamos de cota? Ou quem discorda de cota? Por que não cota? Por favor, discorda? Sustente, presidente. Olha, eu ainda sustento a situação de que a cor está no caráter. Se o cara é branco, não tem caráter. Se o cara é preto, também ou tem caráter ou não tem caráter. Tá? O caráter que mede onde eu posso avaliar a pessoa, não na cor. Na cor, não. Sou amigo de gay, sou amigo de PT, sou amigo de todo tipo de gente. Tem nenhuma. Só. Agora, o caráter que me identifico no caráter. É isso. Pode ser padre, pode ser pastor, pode ser... Tá, mas é a questão da cota. A cota específica. Por que o senhor é contra? A cota dá a entender que você não precisa estudar para chegar lá. Você não precisa queimar, testando, amanhecer o dia. Por exemplo, agora estão querendo fazer cota para... meu Deus, o que foi que deu? Agora há pouco, inventaram uma cota aí. Você sabe, alguma cota inventaram, não sei o que foi, eu não me lembro agora no momento, mas inventaram uma agora, vai ter cota para uma certa comunidade. E aí vai ficar mais gente que não mas precisa a comunidade, sacrificar questão tanto. de sexo, sexualidade, questão de raça, questão de deficiência, qual é? Você lembra? Não, daqui a pouco eu lembro para que foi a cota. Tá, dá uma pesquisada e me diz. Acho que cota é discriminatória. Cota é discriminatória. Tá. Então vamos lá, diante dessas duas informações, o que é que a gente precisa entender? A cota, ela discrimina?
Ela discrimina. Ela discrimina que aquele grupo étnico, ele foi rebaixado por questões histórico-sociais e do ponto de vista estrutural, ele foi rebaixado. A gente teve lei de terra para branco, pessoal. Os brancos já eram tudo proprietário. A gente teve criminalização do álcool, como teve nos Estados Unidos. Então, a gente teve uma questão muito específica voltada a um grupo específico. Histórico e socialmente, independe se vocês querem, independe se vocês não querem. Então, a gente precisa criar políticas públicas que não é da vontade. E aí a grande questão que a gente precisa diferenciar. O racismo estrutural é uma coisa, o racismo social é outra coisa. Racismo estrutural precisa trabalhar com política pública. Porque se eu não penso na cota para fazer uma equiparação, a USP ia continuar 100% branca como sempre foi. Como sempre foi. Porque a galera da Faria Lima, que é rica, que tem condições de botar os melhores professores para aquele povo, vai continuar manipulando São Francisco. Então, não é sobre o querer. E eu entendo o colega quando diz do caráter. Porque o caráter é aquilo que a gente vê. Quando o presidente chegou e disse, temos mais negros aqui. Quantos negros a gente tem aqui, presidente? Em Alagoas? Não achou não, presidente? Mas o colega aqui falou. Não, mas do ponto de vista do IBGE. Alagoas não tem branco. Alagoas não tem branco? Eita lasqueira. Eu não sou branco. Eita lasqueira, agora a gente tem problema. Pessoas pretas pardas, 70% da população. 70? 70%. Pronto, em Alagoas. Alagoas. 70% Pronto. em Alagoas. 70% em Alagoas. Dessas 5,5% pretas. Só pretas. Pretas e pardas, 70%. Pronto. Aí eu não sei dizer qual a diferença. Pronto, aí vamos lá. Primeiro trabalhar em cima dessa diferença. Para o IBGE, negros são pretos e pardos. Pretos é quem se reconhece retintamente como preto. Pardo é quem se reconhece como misturado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, posso estar errado, porque isso geralmente é feito por uma banca de heteroidentificação. Né? Por exemplo, aqui o colega poderia ser lido como, vai ser lido como preto, a colega de trás, que tem um cabelo mais loiro, ela vai ser reconhecida como parda. Não sei se você se reconhece dessa forma, posso estar equivocado, e se eu tiver, me perdoe. Mas a gente precisa entender dessa maneira. Só que existe uma banca de heteroidentificação e tem a forma como a pessoa também se enxerga. Só que a questão aqui, pessoal, o que eu preciso que vocês entendam é que socialmente nós somos lidos de alguma forma. Vocês aqui vão me ler como preto? Esqueça o doutor aqui. Vocês vão me ler como preto ou vão me ler como branco? Branco. Porque socialmente eu sou construído para ser percebido por vocês como branco. Do cabelo ruim. Mas o cabelo ruim, isso aqui é uma forma de racismo contra mim, só que isso não é racismo do ponto de vista estrutural, não é racismo como eu não sou negro, não vou sofrer racismo da mesma forma que outras pessoas sofrem. E eu não perco nenhum privilégio por ter esse cabelo aqui. Agora, não, amarelo já estamos falando povo oriental, é diferente, tá? E aí o que é que nós precisamos ter aqui em questão? Eu criança, vou contar a história para vocês. Eu tenho esse cabelo crespo, minha mãe tem cabelo cacheado. Eu nunca deixei meu cabelo crescer, por exemplo. Talvez meu cabelo seja cacheado até, porque eu nunca deixei ele crescer. Sempre foi baixinho assim, sempre corto baixinho. Desde pequeno. E aí, as minhas amiguinhas estudaram no Colégio São José, colégio de freira. Não sei se alguém aqui já estudou no São José. Estudei lá a minha vida inteira, da primeira série ao terceiro ano. E aí, você estava aqui, né? Aí tinha um colega meu, que o doutor Lucas Veloso estava. Aí o doutor Lucas Veloso com esse cabelo bonito dele. Aí tinha uma menininha que a gente paquerava, que eu paquerava, que ela não ficava no meu cabelo, alisando. Ela ficava no cabelo do doutor Lucas Veloso. Porque o cabelo dele era liso. O meu, crespo. Então, eu chamei meu pai, preciso ir lá no cabeleireiro. Aí o cabeleireiro chegou. Não tem jeito não. Enfim, né? Não tem. Pior que não tem. Mas assim, eu acho que assim baixinho fica bonito em mim. E aí, o cabeleireiro apresentou, foi no shopping, Marcel Shopping, na época Shopping Guatemi, né? E aí o cabeleireiro apresentou uma cartela com vários cortes. Deixa eu só desligar aqui meu celular que eu esqueci de botar briga, irmão. Bota o sensor, irmão, por favor. E aí o cabeleireiro apresentou vários cortes. Algum corte tinha para o cabelo crespo? Pergunta a vocês. Tinha? Não. Do exemplo lá da cartela que o cara apresentou?
Não, mas a cartela que o cabeleireiro tinha, apresentando os modelos de corte, tinha algum para cabelo crespo? Não tinha, doutor. Só tinha de cabelo liso. Aí eu, eita, achei esse bonito, eu quero ficar igual a esse cara. Quero ficar igual a esse cara para minha namoradinha passar a mão no meu cabelo também, né? Quero um carinho também, né? Sala de aula. Aí chapinha é demais para mim, não uso não. E aí, deve ter colega que usa. E aí, isso é uma forma de discriminação, mas não é racismo. E sabe por quê? Porque racismo ele é histórico e social. Racismo ele tem um processo histórico, lembra que eu falei da quebra da indústria da cana-de-açúcar aqui, no final dos anos 97, de volta Surubagem empichado, a galera sai do campo, vem para a cidade, ocupa aqui todas essas grotas, todas as vielas, e aí você tem um processo de discriminação social também, racismo, como eu vinha falando para os senhores, e aí você tem, não porque eu quero. Por exemplo, muitos colegas na crítica fazem, rapaz, a polícia ela é racista. Eu digo, opa, cuidado aí. Porque muitas vezes o cara vai confundir a atuação pessoal com a atuação institucional. E ele confunde questões sócio-históricas com questões pessoais. Porque não é sobre o caráter do policial. É sobre o processo histórico e social de policiamento em Maceió, que de fato ele tem um recorte racial. Mas se você não tivesse cuidado, o cara vai levar para o coração. Ainda vai dar um tapa na cara. É o mínimo, né? E você não teve cuidado. E eu tenho muitos colegas também, lá de sociologia, que fazem esses alardes, né? Ah, polícia racista. Mas não é assim não, pessoal. Calma. Tem que ler do Ivo. Tem que ler Douglas Aprato. Tem que ler de Seu Lindoso. Vocês estudam, nós estudamos a história da Europa, a história de Portugal, sabemos como a Península Ibérica foi formada, como Espanha é formada pela Península de Granada, Castela, Aragão e Navarra, mas a gente não conhece aqui 10 municípios por nome, muitas das vezes. Ou se quiçá... Exatamente. Exatamente. Fala muito em denegrir, que não sabe o quanto é racista essa expressão, né? Que no dicionário diz tornar negro, né? Exato. As expressões são racistas. A gente tem algumas expressões que são historicamente, socialmente, e na dúvida, pessoal, tenham curiosidade. Tá tudo na palma da mão. Pesquisem. Outra coisa, o colega, na dúvida, pergunta ao colega se ele gosta daquilo. Dialogue. A Hannah Arendt, ela ensina que a guerra ela começa quando acaba a relação política. Política é exatamente isso, dialogar, conversar. Quando as pessoas não conversam, a gente entra em guerra, né? Homem e mulher em casa, quando a bronca aperta, se a gente não conversa. Então, o diálogo é muito saudável, é muito salutar, para que a gente perceba o quão importante é resolver nossos problemas pontuais. Então, o meu ponto principal aqui com os senhores é entender, eu tenho relações políticas, essas relações políticas elas não estão no vazio histórico-social, elas existem concretamente. O fato da gente não conhecer nossa história de Alagoas não é à toa, é muitas vezes para impedir que saibamos dessas questões. Existe um dispositivo de poder. Não, vocês não leram do Ivo, cara. Pô, o cara é maceióense, alagoano, reconhecido mundialmente, e a gente não leu. Isso é um absurdo. Então, eu acho que, diante de tudo isso, e agora voltando para a pergunta do doutor aqui, quando falou da questão do STF legislando, é um absurdo que o STF vem fazendo muita coisa. Um absurdo. Por exemplo, eu ensino para os meus alunos que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia combinação legal. Isso é o básico. É o básico. Até a colega falou comigo ali. Não há crime sem lei anterior que o defina. O crime de racismo reconhecido aqui no Brasil foi feito por lei? O racismo foi. E a LGBTfobia? Foi?
LGBTfobia foi criada por lei? Sim ou não? A gente tem leis sobre injúria racial e racismo. Há uma criação legislativa sobre isso. E a LGBTfobia foi criada por lei, pessoal? Acha que não? LGBTfobia não foi criada por lei. E uma coisa é limitar, desde os primórdios clássicos do direito penal, eu sei que não há crime sem lei anterior que o defina. A discriminação não englobaria isso? Deixa eu só terminar aqui. A discriminação englobaria isso? Deixa eu só terminar. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, eu preciso de lei para definir que a LGBTfobia é um crime. O STF foi lá e disse: LGBTfobia está dentro do racismo. E colocou a LGBTfobia como uma forma de questão racial. Eu não posso fazer interpretação extensiva para restringir direitos, porque eu vou prender alguém. Direitos vão ser restringidos. Então, diante de premissas clássicas do direito, eu estou falando muito abstrato, todo mundo está conseguindo entender ou alguém não está entendendo? Todo mundo está entendendo? Alguém não entendeu, pode levantar a mão. Eu explico de novo. Pô, estou explicando bem pra caramba, hein? Rapaz. E aí, o STF foi lá e disse: LGBTfobia é uma forma de racismo. Temos problemas. E sabe o que o STF fez também? O STF disse que trânsito julgado não é trânsito julgado, lá no caso do Lula. Desde 2012, eu estou na rua contra o PT. Então, em que pese ser mais votado à esquerda e ter um posicionamento publicamente, até porque defende a pauta de direitos humanos, e não escondo de ninguém, jogo muito aberto com todo mundo, eu sou um cara muito razoável. E desde 2012 eu estou criticando o governo Lula. Estou na rua. Tem foto no meu Instagram lá protestando, podem ir lá. robertomoura.adv. Então eu tenho liberdade para criticar da esquerda à direita, sempre um problema, e meu avô é um bolsonarista nato e é um dos homens que eu mais amo nesse mundo. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Mas, sendo bem aberto com vocês, eu preciso dizer o seguinte: quando o STF diz que trânsito julgado não é trânsito julgado, o STF também erra. Quando o STF é a vítima, é o acusador e é o julgador, ele também erra. Mas, e tem gente que bate palma. Só que pau que bate em Chico, bate em Francisco. E quando o Francisco é preto, bate 10 vezes mais. Ah, doutor Roberto, não é não, eu posso dar várias cenas aqui. Alagoas tem quantas pessoas que estão hoje? Para vocês terem noção, a gente já foi aqui, Maceió já foi a 5ª cidade mais violenta do mundo. Do mundo. Isso diz muito da nossa violência. 2013. Então, assim, a menos de há mais um pouco de uma década, a gente teve a 5ª cidade mais violenta do mundo. Só que essa violência atinge de vez em quando, mas ela atingia mais onde? Está aqui o Gomes, Benito Bens, Trapiche da Barra, Veja Goulart, Rosane Collor, inclusive, estava tendo tiroteio ontem, disputa de facção. Então, assim, o STF erra muito, pessoal. O que eu estou propondo aqui para vocês, já estou indo finalmente, até para a gente não ficar tão cansado, hora do almoço já, né, presidente? É que vocês entendam o seguinte: o racismo, ele nos atravessa, e eu deixo uma dica de leitura do professor Silvio Luiz de Almeida, Racismo Estrutural, leiam historiadores alagoanos como Disseu Lindoso, leiam Metamorfose das Oligarquias, e leiam Graciliano Ramos, e leiam também Lei do Ivo. Eu peço isso a vocês para que a gente reivindique a nossa alagoanidade, a gente se conhecer. O Sun Tzu, na Arte da Guerra, diz que você se conhecendo e conhecendo o inimigo, de 1000 guerras você não perderá nenhuma. Então a gente precisa se conhecer. Então, o ponto principal nosso, que eu digo é: se eu preciso me conhecer, eu preciso saber o quanto eu desconheço. Que a primeira virtude do ser humano é saber o quanto ele é ignorante.
E para isso a curiosidade ela é fundamental. Preciso ir atrás das coisas. E o segundo ponto que eu preciso ter é eu entender que eu preciso conhecer o outro. O outro precisa me dar os seus limites. O outro precisa, mas para isso eu preciso dialogar, preciso conversar. E diálogo, não é à toa que diálogo vem de dois logos, cabeças, pensantes. Então, não é monólogo, é diálogo. Então, eu preciso conversar com aquela pessoa e preciso saber ouvir também. Então, diante de tudo isso, pessoal, deixo esse recado para vocês, para que a gente pense a partir dessas premissas. Tá? Eu vou deixar aberto aqui para a gente debater, conversar mais um pouco, para quem tiver alguma dúvida. Mas eu queria deixar principalmente esse recado. As discriminações, as intolerâncias, elas nascem, segundo a professora Hannah Arendt, uma filósofa muito reconhecida, principalmente da falta de diálogo, da capacidade política que nós temos de resolver os nossos conflitos. E o racismo, e todas as formas que nós temos ali, e assédio psicológico, violência religiosa, orientação política, filosófica, vem muito e quase sempre de processos históricos e sociais que nós devemos conhecer, nós devemos reivindicar esses processos, para que nós não venhamos a discriminar e também a fazer práticas criminosas como injúria racial, racismo e por aí vai. Pessoal, presidente, queria agradecer muitíssimo, tá? Mas deixo aberto agora para perguntas e intervenções. Forte abraço. Obrigado. Deixa eu te falar. Eu também comungo com o Brício contra as cotas raciais, né? Mas agora os caras estão vindo aí com as cotas LGBTQIA+, certo? E aí eu queria entender, né? Porque brasileiro é bicho sem vergonha. Então o cara, digamos assim, quem que está no armário, né? Como é que ele vai entrar? Tagino, responda, como é que você vai entrar nessa cota? Entendeu? Porque pessoal, é brincadeira. Pessoal, é sério. Porque vai ter essas cotas para as empresas, segundo eu escuto, né? Eu digo, bicho, e criar cota LGBTQIA+, para mim é um absurdo dos absurdos. Vamos lá. Qual a tua opinião? Tá, qual é a minha opinião sobre isso? Eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente tem muito cuidado. Tá? Primeiro ponto. Quando eu tenho um benefício para alguém, sabe algo que eu acho muito interessante, presidente? É a questão do meia entrada. A meia entrada, depois de muito tempo, era para estudante, aí depois foi para professor, aí depois foi para tal pessoa, aí depois foi para tal pessoa, aí depois foi para todo mundo. E aí a meia entrada agora virou a regra. Tudo é meia entrada. Então, quando tudo é tudo, nada é nada. Então, eu acho que, não que eu esteja dizendo que, do ponto de vista histórico-social, esse público não deve ser pensado a partir de políticas públicas, mas eu não sei se cotas é a melhor forma. Porque a gente já tem cotas para um público específico, por uma questão histórico-social específica. A gente vai botar nesse mesmo bolo? Eu acho que está errado isso aí. Tá? Agora, não estou dizendo que esse público não sofre discriminação histórico-social. Sofre muito. Morre muito. E morre por conta dessas questões. Mas eu não acho que seja a melhor forma de pensar políticas públicas colocando dentro da cota, porque aí tudo é tudo e nada é nada e a gente não teria uma política pública eficiente, na minha leitura, tá? Eu acho que todo esse assunto parte principalmente da primeira, de uma palavra, a intolerância. A intolerância religiosa, onde aquela pessoa que pratica uma certa religião acha que a religião dela é a melhor, é a correta. E isso existe o catolicismo, existem os evangélicos, os budistas, os espíritas, os umbandistas. E eu acho que o que falta é o seguinte, é respeitar, é a falta de respeito. Tá? Não é porque você é evangélico que você é pior que eu. Não, você acredita em Deus da sua maneira, certo? Esse é o primeiro ponto. Eu acho que a falta de respeito, ele se aplica a todas essas aí. A questão de toda intolerância política. Sempre houve divergência, mas de uns tempos para cá, se eu penso diferente que você, eu sou seu inimigo. Eu acho sempre o seguinte, eu tenho amigos que são bolsonaristas e a gente dialoga, a gente brinca, tá certo? Agora, tal coisa,
eu respeito, eu tenho por obrigação respeitar a opinião. Agora, eu gostaria que respeitasse a minha também. Eu posso não concordar, mas é uma questão de respeito. Intolerância com relação à questão da sua opção sexual. Cada um que seja feliz do jeito que ela quiser. Tá certo? Acho que o maior problema é que, às vezes, as pessoas querem viver a vida dos outros e esquecem de viver a sua. Vivam a sua. Se você quer ser gay, lésbica, ou quer dizer, gay o homem, a mulher, é a sua vida. Faça, seja feliz do jeito que você quiser. Eu acho que essa intolerância, as pessoas estão esquecendo de um dos mandamentos. Amai-vos uns aos outros. É o respeito ao outro, ao próximo, mesmo que ele pense diferente, mesmo que ele tenha uma prática religiosa diferente, mesmo que ele tenha uma opção sexual diferente que a sua. Respeitem para ser respeitados. Eu acho que isso, doutor Roberto, é o que está faltando. As pessoas, a gente fica triste, falou inicialmente em relação à questão de discriminação. Algum tempo atrás, até num evento daqui, eu fiquei muito triste que partiu de uma pessoa que eu gostava. A gente estava tudo reunido num almoço, certo? E essa pessoa eu gostava, assim, a conhecia até antes dele ingressar na corretagem. E fui tirar foto com todas as pessoas que eu considerava como amigo, independente do pensamento político. E fui tirar foto com essa pessoa. A pessoa disse: eu não tiro foto com você porque você é petista. Eu disse a ele: você tem todo o direito, meu irmão, mas a partir de hoje, a minha amizade e o meu respeito por você acabou. Amem ao próximo, respeitem ao próximo, para serem respeitados. Perfeito. Aí salva de palmas aqui, pessoal. Fazendo uns comentários sobre a fala do teu nome? Do Fernando Tagino. Quando Jesus chega para Pedro, Jesus diz: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra erguirás a minha igreja. E quando Jesus fala isso, e Pedro construiu a igreja, né, eu acho que hoje em dia a gente fica olhando muito para a pedra e pouco para Pedro. E Jesus também disse, né, a igreja nos ensina brilhantemente que abomine o pecado e ame o pecador. Eu abomino o pecado, mas eu amo o pecador. Que foi exatamente isso a trajetória que Jesus Cristo nos deixou, né? Então, e pensando agora sobre a perspectiva liberal, o que é que o liberalismo clássico nos pregava? Que você ia ter a sua liberdade para fazer o que você quiser na sua privacidade, sua intimidade. E hoje você tem cada vez mais pessoas que querem interferir na esfera pessoal de cada pessoa. Seja do cabelo, muito obrigado. Seja do cabelo, seja da orientação sexual, seja de tudo. E as pessoas ainda se dizem liberais. Isso é um absurdo, não são liberais. O liberalismo clássico que a gente conhece é você permitir que a pessoa viva a sua vida e você lutar contra o Estado e interferir na sua própria vida. E hoje em dia a gente tem o Estado cada vez mais invadindo a vida das pessoas, principalmente a Polícia. A Polícia Federal hoje faz o que quer, da forma que quer. Hoje a gente tem nossas contas vergastadas, hoje a gente tem... Então, o que eu acho que a gente tem que pautar é, primeiro, pensar um combate à discriminação que abomine o pecado, mas ame o pecador, porque tem um ser humano ali, e veja o que aconteceu com você, acontece comigo também. As pessoas veem, presidente da Comissão de Direitos Humanos, leva para casa, né? Adota. E aí, as questões que pautam sobre isso, eu não estou preocupado sobre o crime que ele praticou, ou deixou de praticar. No Brasil, a gente tem mais de 1.600 tipos penais. Todos os dias eu cometo um crime chamando alguém de filho de alguma coisa no trânsito. Isso é um crime de difamação. Eu sou criminalizado por conta disso? Não. Mas eu fico puto toda vez que uma pessoa me corta no trânsito. E todo dia a gente tem uns barbeiros da vida, né? Isso é um crime. Eu sou criminalizado? Não. Quem é criminalizado? A gente sabe quem é criminalizado. Então, pensar dessa forma é a gente entender um pouco o processo de construção sociohistórica e entender que a discriminação também envolve vários processos. Mas, principalmente, a gente construir o outro como inimigo
político nosso. O Michel Foucault, no Em Defesa da Sociedade, a tradução espanhola do nome do livro é Genealogia do Racismo, ele vai nos ensinar que muitas vezes a gente constrói o ser humano, o outro, e rebaixa biologicamente ele, e aí isso ele denomina racismo. E o Foucault vai trabalhar em cima desse rebaixamento biológico na conferência que ele fez em 76, no Collège de France, demonstrando que esse rebaixamento biológico ele é atrelado a um poder guerreiro. O que é o poder guerreiro? É o eliminar o outro para que eu cresça. O que é a zona de guerra da Rua Fechada, em Maceió, no domingo aqui? Ah, Roberto, tem muita criminalidade, aqui as meninas ficam assaltando todo mundo? Tem. Mas eles não têm direito de transitar na praia, tem que ficar parado toda hora, porque todos aqueles meninos são vagabundos. Eles precisam estar levando baculejo. Todo mundo ali precisa levar baculejo. Todos aqueles adolescentes são infratores. É isso que vocês estão me dizendo? Porque se for isso, vocês estão praticando racismo, assim, sinceramente. Porque do outro lado da praia, tem um monte de gente branca ali que está roubando milhões. E não estão tendo o corpo invadido como aqueles jovens pretos estão. Só por estarem ocupando a praia. Então, assim, a gente também tem que pensar um pouco nessa seletividade que o racismo nos coloca e como é que ele nos invade. Tá? Mas, basicamente, é isso o comentário que eu queria fazer da tua fala. É relativamente fácil. No Brasil, é relativamente fácil suportar a injustiça. Difícil é engolir a justiça, né? Total. Imagine quando você é preso e isso é inocente. Teve um caso agora do Nonsense Project que demonstrou o cara, depois de 14 anos, foi preso. Acho que foi 14, talvez tenha sido até mais. 12 anos, não foi? Imagine que é você ser condenado por estupro, ficar 12 anos preso e depois ser reconhecido sua inocência. É difícil, né? Ô, João. Bom dia, doutor Roberto. Bom dia, meu querido. Não precisa chamar doutor, não. Fica à vontade. O grande problema hoje é nós sabermos o limite. A linha que... É a linha tênue, né? Aquilo que passa a ser a intolerância, que passa a ser a discriminação. Porque a gente ouve falar muito aquilo que o Tagino falou aí, respeito. Né? Mas o que é ser além do respeito? Né? Fala-se do amar ao próximo. Né? Por exemplo, ele usou uma frase bíblica. Né? Usou a palavra de Deus, do cristão. Mas aí quando você usa a palavra do cristão, você vai para testemunha de Jeová, você vai para o islamismo, pode ser aqui islamismo não é cristão não, tá? Não, pode ter alguém do Islã aqui e discordado. Usei uma frase cristã. Muçulmano, né? Você te fala. Entendeu? Pois é. Então, essa é a linha. É muito difícil você estabelecer uma linha, né? Hoje existe uma coisa chamada falso moralismo. As pessoas defendendo família, as pessoas defendendo a moral, mas quando você vê a prática da pessoa na internet, você se expondo, né? Ou seja, a gente vive num mundo onde você não sabe até onde você pode ir. Porque qualquer coisa que você falar pode ir contra você. Não é verdade? Então, esse é o grande problema. Eu vou fazer um comentário utilizando, inclusive, o Foucault para comentar sobre essa fala do colega. O Foucault, ele trabalha... Na verdade, o Gilles Deleuze, né, que também é um filósofo francês... Fala? O fato do Supremo Tribunal estar dando essa importância toda ao aborto. Aí você tem esse lado, muita importância ao aborto, e você não pode cortar uma árvore. Eu não queria entrar no aborto, porque se a gente entrar no aborto, a gente vai criar outras questões e é tão complexas quanto. Então eu vou me poupar a não entrar na questão do aborto. Minha opinião do aborto é que deviam ter políticas públicas para vedar a prática do aborto, mas não criminalizar, porque criminalizar não impede as pessoas de fazerem aborto. Tá? O que impede você vai ter mulheres ricas fazendo clínicas boas e mulheres pretas e pobres indo para o SUS depois de fazerem clínicas clandestinas e morrendo. Então, assim, do ponto de vista prático, para resolver o aborto, política pública é a melhor solução e não criminalizar. Esse é o meu ponto de vista. Porque se a gente tivesse criminalizando dando certo, a gente não tem aborto.
não vem dando certo. Os abortos continuam. A diferença é que mulher rica faz em clínica boa, mulher pobre faz clínica clandestina e morre. Então você vai ter racismo, classismo aí envolvido. Tá? Então, a mesma pessoa que pede o aborto, a mesma pessoa está lá na praia defendendo os ovinhos da tartaruga. Mas veja, ninguém defende o aborto. Ninguém defende o aborto. Talvez eu esteja lendo equivocadamente. Não, ele não pede para que as pessoas abortem. Ninguém defende o aborto. Nenhuma mulher que aborta defende o aborto. Ninguém quer abortar, mas é uma questão de escolha da mulher, para essa perspectiva, querer continuar com aquela gestação ou não. E uma opção dela. Se eu concordo ou não com aquilo, eu vou dizer ao senhor, eu discordo completamente. Mas eu tenho que entender que criminalizar essa mulher não impede que ela o faça. Vai ocasionar com que essa mulher vá para uma clínica clandestina, se ela não tiver dinheiro, e para uma clínica muito boa, se tiver. E ela, clandestinamente, ela vai morrer, porque não tem condições básicas de saúde naquela clínica clandestina. E ela, indo para, sendo classe média, classe alta, ela vai para uma clínica boa e vai ficar viva. Então, assim, a gente tem que pensar pragmaticamente. Criminalizar está resolvendo? Não está. Então, por que a gente está mantendo a criminalização? Pois é, mas não libera. Sabe qual foi a melhor política pública que a gente teve no Brasil para combater esse tipo de prática? Política de cigarro. É perfeita a política de cigarro. Política de cigarro. Camisinha, pílula do dia seguinte, isso tudo não é considerado política? Sim, perfeito. Isso não seria o bastante? Então, mas para algumas vertentes... Que não quer ter filho? Então, mas aí tudo bem, mas isso impede com que as pessoas cometam aborto? Criminalizar resolve o aborto? Então, mas diminui. Sim, então, diminui. Então, quem fizer está errado. Você teve um monte de opções para não querer ter um filho. Você já viu alguma pessoa presa por aborto? Não, mas já... Mas isso impede com que as mulheres vão para a clínica fazer um aborto seguro. Criminalizar está resolvendo? Eu acho que, de certa forma, resolve porque você tem... Não diminui. Eu acho que tem uma... Não diminui. Tem pesquisas que demonstram que não diminui. Muito pelo contrário. Agora, liberar também não. Precisa ter política pública para redução. O cigarro, antigamente, ele era liberado. Torto e arado. Então, assim, a gente precisa entender que política pública é o que resolve. Política pública de saúde. A gente criminalizar o aborto não está resolvendo. Agora sim, um colega me botou uma sinuca de bico danada para até bater um tema extremamente delicado. Mas assim, já está na hora do almoço. Só para falar do colega aqui do limite, o Deleuze ele fala sobre essa questão do limite, né? E o limite é uma imposição de poder. Um território, geograficamente, para dizer, ó, o aeroporto, por exemplo, era Rio Largo, era Maceió, foi uma disputa de poder ali. Mas é o quê? Eu estou querendo limitar uma cidade a outra. E galera, o almoço está chegando. Quer falar aqui? Venha-se embora. Presidente, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Estou à disposição, viu? Gente, agradecer aqui ao palestrante e a todos vocês por terem vindo participar, mas vou ter que sair que eu tenho que buscar meu herdeiro. Só um minuto. A respeito, eu estava ouvindo sobre cotas raciais. Doutor, na minha opinião, cota racial está... Se tivesse uma política pública de educação, não tinha na base, se todo mundo tivesse o direito de estudar, preto, branco, amarelo, não tinha isso não. Então, o problema todo chama-se políticos, porque depende dessa turma que não tem capacidade para ter o voto. Bom, a partir do momento que você chega e diz assim, negro tem que ter cota, ele está lhe rebaixando. Analise isso. Como não, professor? Sabe por quê? Olha aqui, vou dar um exemplo. Vou dar só um exemplo. Olha aqui, ele no começo disse que foi o quê? Hoje é presidente. Sabe por quê? Se der oportunidade a qualquer ser humano, independente da cor, independente, políticas públicas, acabou-se. Porque bandidos são ladrões. Histórico socialmente, nós construímos uma sociedade racista e classista. Mas por que não tem política pública? Me diga uma coisa, se o senhor chegar num canto, em qualquer escola, e der oportunidade, 50% branco e 50% negro, todos eles têm a mesma inteligência.
eles vão produzir do mesmo jeito, doutor. Aí não vai ter nada de racial, de nada. Está aqui. Nós temos negro aqui dentro. Não é verdade? Estão aqui por quê? Porque teve oportunidade e são inteligentes. Que a partir do momento... Hein? Ei, mas quando a gente fez o concurso, aí volta a política pública. Quando eu fiz o concurso aqui, eu não disse, só entra pardo e branco, não. Mas tem quantos pretos aqui? Não sei. Tem 1, 2 e 2. Pronto. Preto. Você fala os pardos. Mas só tem... Mas por quê? Por quê? Você é preto. Por quê? Se ele é isso que eu estou dizendo. Se ele tivesse oportunidade, se os negros tiverem oportunidade de estudar, tem a mesma capacidade do branco. Isso não tem a menor dúvida. É esse o meu ponto de vista. Na minha opinião, o problema chama-se esse. Hoje, na nossa profissão, o cara pode ser preto, branco, e tem vários negros que estão ganhando muito dinheiro na corretagem, porque são capazes. Esqueça isso. Então, não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que fazer esse programa racial, olha, vamos dar cota, isso já menospreza a pessoa que entra na cota. Não tem a menor dúvida, não. Vou dar um exemplo ao senhor. Eu conheço médicos antigos que hoje está aí cheio de universidade de médicos. Sabe o que é que estão saindo? Porcarias da universidade. Essa é que é a realidade. E são brancos. Obrigado, pessoal. Um abraço. Então, a gente tem que observar, não a partir da perspectiva individual do sujeito, da capacidade do sujeito, isso aí todo mundo tem igual. Mas do ponto de vista macro, política pública, grupos específicos, e sai da lógica pessoal, não estou falando da relação pessoal, do caráter, isso aí não é em questão. Em questão é política pública, quantidade de grupo, pessoal. É nisso que eu estou focando. Então, independe se você gosta, se você não gosta, independe se é uma questão pessoal, independe se a pessoa é bonita, feia, independe se tem o Tiger Woods, que é um cara rico, independe se tem o Jay-Z e a Beyoncé. Mas se você for aqui no Reginaldo, a maioria são pessoas que são pretas. Então você tem que pensar não da ponto de vista individual. Perfeito. E a política pública ela se faz histórica e socialmente. Veja, por que houve o desmonte da escola pública no estado de Alagoas no final dos anos 90? Não é uma questão por acaso. Existe um processo histórico social. A questão é que, quantos historiadores alagoanos você já leu? Só complementando. Não, uma pergunta. Quantos historiadores alagoanos você já leu? Deixa eu só falar aqui para não esquecer. Você já leu do seu idoso? Não li não. Não, então, quantos historiadores alagoanos você leu? Não li. Não leu nenhum? Não li. Então isso é um problema, porque você não sabe a realidade histórico-social do estado que você vive. Isso não é à toa. Por isso você desconsidera a perspectiva histórico-social e você vai para aquilo que é mais próximo a você, aquilo que você vê, o caráter das pessoas, a pessoa boa, a pessoa ruim, o presidente aqui. Então, você devia perguntar isso a quem? Aos políticos. Não, eu pergunto também, eu estou nessa política. Eu não preciso ler tudo isso porque eu vivo. Todo mundo precisa ler. Eu vivo. Agora vamos lá. Mas todo mundo precisa ler. O que eu estava lhe falando, eu não estou dizendo que é você que discrimina nem nada. Eu estou dizendo que a lei foi mal feita. A lei é que discrimina. Tudo bem, a lei está uma cota para um negro, do mesmo canto que eu. Ele faz o concurso igual a mim, a gente vê do mesmo canto. Os dois não tem nada. E se a gente bater... É porque você está confundindo questão individual com não. Aí se a gente tira a mesma nota, ele ganha. Se eu tiro até uma nota maior do que ele entra, eu não entro. E a gente está lá, no mesmo canto. Ali, sururu de capote. Entendeu? Enfim. Só um adendo aqui agora. Eu tentei falar umas duas vezes, não consegui. Mas a cota, ela não tira a responsabilidade do Estado de melhorar uma educação? Não. De nenhuma forma? Não. Porque a cota é feita pelo Estado como política pública para equalizar um processo histórico e social desigual. Mas a cota é feita pela capacidade do Estado, doutor. Pelo amor de Deus. Isso terminado. Você dá palavra, doutor. Você dá palavra. Deixa eu terminar. Sim, só estou questionando também. Mas sem apartado. Vamos lá. Eu tenho um processo histórico e social desigual. Se eu manter do jeito que está, sem política pública, que pense de uma maneira desigual para tratar desigual, porque o que é igualdade? É tratar os iguais à medida da sua igualdade e os desiguais à medida da sua desigualdade. Se eu trato igual a todo mundo, eu vou manter o processo de desigualdade que sempre teve. Então, igualdade material, substancial é isso.
Então, se eu tenho uma igualdade, que eu mantenho o tratamento igual, eu vou manter do jeito que está. Então, preciso criar políticas desiguais, porque os públicos são desiguais. A lei de terras, a maconha, tudo isso é um processo que foi construído desigual para o povo preto brasileiro, e mais ainda alagoano. Então, é isso. É mais fácil fazer uma cota do que exigir. Vamos ao sorteio. Olha, o ganhador é... Peraí, pessoal. Quer dar um minuto dele? Terminar pra falar dele. Não, precisa não. Não precisa? Não. Pega na boca aí, vai. Peraí, pessoal. Deixa eu falar. Eu só quero pedir perdão a todos vocês aqui, viu? Não vou brincar mais com ninguém. É só isso. Entendeu? Porque eu vejo, na minha concepção, eu vejo o seguinte, que a situação que o senhor está fazendo essa palestra aí, é em relação, por exemplo, hoje em dia ninguém pode mais sair na rua, ou tá num carro, até esse rapaz ali, talvez eu estava com ele no carro, e eu passando, vi uma menininha, olha que gatinha, rapaz, tu pode levar um processo. Aí você pergunta a mulher se ela quer. Não, ela nem viu. Mas entendeu? Ela só fez olhar. Então aqui eu brinco com esse aqui, eu chamo ele de pretinho, meu lindo do papai. Ele gosta, ele me ama. Ele me chama de gordinho, aquele ali brinca comigo, aquele ali outro. Todos aqui eu brinco. Eu só quero dizer uma coisa, não brinco mais. Vai brincar assim. Não brinco mais com ninguém, nem com aquela dali também. Não vou mais falar mais.